meu querido, meu amigo, meu companheiro de todas as lives. Oi, professora Denise, que já está aqui comigo. Que bom. Betânia, professora Denise, já estou mandando o convite para você, só um pouquinho. E aí, professora Denise? Fernanda, boa tarde, pessoal. Que bom tê-los aqui, professora. Gente, hoje estão duas loiras, né, loira? Ó, até o óculos agora é da mesma cor, professora. Ó. Você mudou o óculos, né, Fabi? Ficou ótimo. Mudou o óculos, menina, aumentou o grau, né? Agora eu tô na multifocal, você acredita? Eu preciso ir para essa multifocal. Por isso que eu ainda Não, uso nem me fala. Eu uso Oi. esse para perto, né, para ver mais de perto, e uso o outro para longe. Porque eu tenho medo desse focal de dar tontura, sabe? Acostumei super tranquilo, Denise. Que bom saber. Vai ser o meu próximo, esse multifocal. Olá, Sim, todo mundo! que bom, gente. Pleno sábado, gostoso. Olha os alunos chegando, professora. Que bom, né? Bom, muito bom ter vocês com a gente, viu? Num sabadão aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre a ortodontia. Sempre é bom falar sobre a ortodontia, né? Como a gente gosta, né, de falar sobre ortodontia, né, Denise? Como você disse, é viciante, né, Fabi? Nossa, menina, é uma coisa que não tem fim, não é? Fala sério. Não tem fim. Agora com essa história da pandemia, o tanto de live que tem, o tanto de curso que tem, a gente quer ver todas, quer fazer tudo e vamos que vamos. Menina, e cada dia é uma coisa nova e cada dia, não é? A gente tem que ficar antenado, não é isso? Sim, com certeza. Nossa, eu falo para eles que na época que eu terminei o mestrado, terminei a orto, a gente não fazia minha implante, né? A parte dos alinhadores estavam começando no Brasil. Eu lembro que eu fiz seminário sobre o Invisalign na época do mestrado. Todo mundo ficava, nossa, será que isso vai funcionar? Será que isso vai chegar? E olha aí, né? Então a gente tem que sempre se atualizando, porque todo dia tem novidade, né? Nós pegamos exatamente essa fase de transição, né, professora? Sim, sim. E tá sempre mudando, sempre surgindo coisas novas, né? Então a gente nunca para de estudar. Todo mundo tem que continuar estudando, né? Sim, gente, quem está chegando aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sábado, a nossa live. Como eu falei, professora, nós estamos numa maratona de lives, porque semana que vem, na segunda-feira, já vai começar a nossa maratona de diagnóstico e planejamento ortodôntico. Por quê? Professora, você também concorda, a gente estava até conversando antes, né? Como é importante fazer o diagnóstico, como é importante fazer o planejamento do tratamento ortodôntico, né? E eu tenho batido muito nessa tecla com os nossos alunos, sabe, professora? Sim, nossa, o planejamento, tudo começa com o diagnóstico, né? Porque do diagnóstico a gente monta o plano de tratamento. E eu penso que um diagnóstico correto, que acaba levando a um plano de tratamento correto, é praticamente 80% do tratamento ortodôntico, né? Se você acerta o seu diagnóstico, consequentemente, você vai acertar o seu plano de tratamento. E aí é só você executar o que você planejou. Então, o tratamento ele se torna muito mais previsível, né? O aluno não se perde no meio do caminho, o profissional não se perde no meio do caminho. Então, é extremamente importante a gente entender o diagnóstico, como fazer um correto diagnóstico e, consequentemente, um bom plano de tratamento, né? Gente, hoje eu tenho a honra e a satisfação de falar, dispensa a apresentação, a professora doutora Denise Kaffer, né?
Muitos aí que estão com a gente já são alunos dela, foram alunos dela. A professora Denise, que é doutora em ortodontia, aqui pela Universidade de Cuiabá, mestre em ortodontia pela USP de Bauru, né, professora? Ou seja, passou lá por Bauru, tem toda a filosofia de trabalho de Bauru, é filha da USP também, né, professora? Né? E uma vez que carrega... Na verdade, eu sou de Bauru, né? Eu vim para Cuiabá, já tem... Logo que eu terminei o mestrado, eu vim para Cuiabá. Cheguei em Cuiabá em 2002. E aí, não saí mais, né? Comi cabeça de pacu. Sim. Como é que chama? Cabeça de pacu? É, cabeça de pacu. Gente, Bauru só tem gente boa, né? Fala sério. Não é? Por aqui. É... Não é, Denise? Bauru só tem gente boa. Bauru só tem gente fina. Tem gente boa lá, só tem gente boa. Eu sou suspeita, né? Somos suspeitas para falar. Só tem gente boa. E aí a professora é professora também da graduação da Universidade de Cuiabá, da especialização da Universidade de Cuiabá e da especialização da EAP. Ou seja, ela é professora da nossa equipe da EAP. E eu, enquanto também professora da IAP, eu tenho muita satisfação e muita honra de ter você lá na IAP comigo, viu, professora? Você veio com certeza só somar com a gente, tá bom? E você, com todo esse seu embasamento científico, toda essa parte do seu conhecimento, você tem engrandecido muito o nosso curso lá, viu? Seja sempre bem-vinda, viu, professora? Eu que agradeço, Fabi, o convite para fazer parte da equipe, né, da IAP, o convite para a live de hoje. É uma honra para mim fazer parte da sua equipe, estar lá com você, uma pessoa maravilhosa, professora Fabi, né? Todo mundo conhece aqui, mas vale a pena a gente sempre ressaltar a qualidade dela, uma pessoa extremamente competente, que tem uma paixão pela ortodontia que contagia todo mundo, uma garra, uma vontade, eu falo, é admirável. A gente dá aula o dia todo, chega acabada, quando vê, live da Fabi. Oh, meu Deus! A Fabi não cansa, né? Então eu te admiro muito, viu? Admiro muito você mesmo. Sua garra. Estamos juntas. Tá? Estamos juntas, viu, professora? Vamos juntas. Vamos juntas. E vem muito projeto junto aí legal, né, professora? Para quem está assistindo a gente, né? Tá vindo um projeto aí, né, professora? A gente não pode contar, mas tá vindo uma coisa aí, gente. Vocês não têm noção o que vai chegar para vocês. Mas vamos para a live de hoje. Professora Denise, deixa eu te perguntar uma coisa. Avião decola sem plano de voo? Não, de jeito nenhum. O que é que acontece se um avião decolar, se ele levantar e não tiver um plano de voo? Ele vai cair, não vai? Vai cair, vai cair. Ele até pode começar, mas não vai muito longe. Né? Não vai nem saber onde pousar, não é? Vai. Assim como a gente, para eu ir daqui... Primeira vez que eu fui da minha casa dar aula na IAP, eu tive que pôr no Waze, né? Tive que pôr num guia, no GPS para chegar lá, senão eu também não chegaria. Então, tudo tem que ter uma rota, tudo tem que ser traçado, tudo tem que ser planejado, né? Pois é, professora Denise, e a gente que está no dia a dia com o aluno, dia a dia estudando ortodontia, o que mais a gente tem visto? São os nossos alunos fazerem o quê, professora? Pedindo ajuda para fazer os planejamentos. Isso durante as aulas, isso durante quando a gente já está em casa, né? Sempre tem mensagens no WhatsApp dos alunos pedindo ajuda para fazer o planejamento, manda foto dos casos no WhatsApp e a gente tenta ajudar sempre da melhor forma, né? Sempre que possível, mas é uma constante esse auxílio. Oi, Bruno, boa tarde! Né? É uma constante esse auxílio, e mesmo depois que eles terminam o curso de especialização,
eles continuam precisando de ajuda, né? Para fazer um plano de tratamento, para ajudar a entender aquele problema. Né? É muito comum a gente ver isso. Eu acho que falta, parece assim, a gente passa muito conhecimento, eles têm muito conhecimento, mas falta organizar esses conhecimentos, né? Para focar ali no problema que o paciente tem e depois, então, baseado naquele problema do paciente, montar um plano de tratamento. Sim, professora, e o que a gente também percebe, né? Até muitos profissionais já com tempo de carreira, com tempo já de especialidade, a gente acaba percebendo que eles têm ido a campo, ou seja, eles têm ido direto ao tratamento sem fazer o plano de tratamento antes de colar o aparelho, né? E aí não se sabe de onde partem e não sabe aonde vão chegar. Ou seja, você não vai ter uma ortodontia com excelência e com eficiência, porque você não vai ter resultado, não é? Com certeza, né? E aí, então, o que eu venho batido bastante da importância de ter esse plano de tratamento. Por isso que eu convidei você, Denise, para falar comigo isso hoje. E quem estiver nos assistindo aí, coloca pra gente aí. Que eu pedi que eles jurassem, jurar não pode, né? Eu pedi na live passada, Denise, que eles colocassem para mim, eu não vou. Que significava o quê? Eu não vou começar tratamento sem planejamento. Então, eles já se comprometeram comigo, entende? Vamos transformar isso num mantra, né? Olha, isso, um mantra. Isso. Não, você vai me ajudar, não vai, Denise? Agora é um mantra, hein, da especialização. Não vamos começar o tratamento sem ter planejamento. Um mantra. Isso, aí eu não vou, Denise, porque se a gente não fizer essa união, o que vai acontecer? Nós nunca vamos ajudar realmente os nossos alunos e os nossos colegas ortodontistas a terem uma independência, sabe? Exatamente. Eu sei assim, ó, que filhos, né? A gente não pode fazer para eles, a gente tem que ensinar como que faz. Né? A gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar como pescar, porque senão eles vão ficar dependentes, ficam inseguros. Né? Então é importante que sistematize isso, que organize esse conhecimento, uma forma de pensar, que aí consegue fazer um bom diagnóstico, e fazendo um bom diagnóstico, o seu plano de tratamento, você define suas metas terapêuticas, e aí você segue tranquilo, segue o seu caminho tranquilo, né? Agora, às vezes a gente vê alguns profissionais que não sabem o que fazer, tem medo de perder o paciente, então começa colando. Eu vou colar, que eu já seguro aqui o paciente, e aí eu vou vendo o que eu faço, né? E aí acaba o quê? Que só fica naquela troca de borrachinha, troca de fio, e o tratamento não anda, não evolui, né? Aí lá na frente, opa, preciso pensar agora, preciso fazer alguma coisa, né? Então, isso tem que ser feito antes de iniciar qualquer procedimento com relação à execução, né? A gente tem que planejar bem. E quando, professora, o que você sugere, assim, quando é que tudo tem que começar? Qual é o ponto de partida? Então, para mim, o ponto inicial começa com a consulta, né? Então, a consulta inicial, ela é extremamente importante. Então, eu sou contra a dentista não cobrar consulta, né? Porque o tempo que a gente despende para fazer consulta, a nossa hora clínica que a gente coloca para fazer consulta, é muito maior, por exemplo, do que quando a gente faz uma manutenção do aparelho. Né? A gente tem que despender muito tempo nessa consulta inicial, e é ali que começa o nosso planejamento. Por quê? Porque o planejamento ele começa com um diagnóstico. E o nosso diagnóstico está começando ali.
na consulta inicial. Então, quando a gente está com o paciente ali, vendo o paciente pela primeira vez, é importantíssimo a gente fazer uma boa anamnese, a gente conversar muito bem com o paciente ou com os responsáveis do paciente, entender o problema daquele paciente, a queixa do paciente, né? É extremamente importante a gente perguntar para o paciente qual é a queixa principal dele, por que ele quer colocar aparelho, o que trouxe ele ao nosso consultório. E sempre avaliar o paciente de forma global, não focar só no dente, não focar só na má oclusão dele, a gente tem que avaliar o paciente de forma global. Então já começa ali, no seu primeiro contato com o paciente, a gente já está desenhando o diagnóstico e aí então vai surgir o plano de tratamento. O importante é a gente individualizar todos os pacientes, né? Cada paciente ele é único. Então, até a documentação ortodôntica que a gente pede para o paciente, ela tem que ser individualizada. Não é aquela documentação padrão para todos os pacientes, né? Tem paciente que eu vou precisar pedir tomografia, né? Tem paciente que eu vou precisar pedir periapical da boca toda. Tem paciente que eu vou precisar de uma carpal, se eu quiser identificar a idade esquelética, a idade óssea. Então, veja como é importante a individualização. Cada paciente é único. Então, já começa ali, na consulta inicial, começa o nosso diagnóstico e a gente já vai planejar qual a documentação que a gente vai pedir, né? Então, ali a gente já individualiza. A gente pede a documentação individualizada, focada no problema daquele paciente. E a documentação chega, então, no consultório e a gente vai, então, fazer uma correlação. O que os exames nos mostram e o que as informações que a gente coletou, né, durante a consulta inicial. E ali, o mais importante é a gente identificar aonde a gente está, da onde a gente vai partir. Né? Então, identificar o problema do paciente, qual é o problema do paciente, identificar o fator etiológico daquele problema, o que está provocando aquela má oclusão. Então, eu acho que é essencial, quando a gente pensa num plano de tratamento, a gente pensar no fator etiológico, porque o nosso planejamento deve seguir no sentido de eliminar esse fator etiológico, né? Senão a gente não vai ter estabilidade lá na frente. Então, começa daí, né? Inclusive, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente vai planejar não só a mecânica, por exemplo, a gente tem uma classe 2. Como que eu vou corrigir essa classe 2? Né? Eu vou fazer extração dentária, eu vou usar um propulsor mandibular, eu vou usar um aparelho extrabucal. Como que eu vou corrigir? Você tem que fazer um correto diagnóstico. O que está provocando aquela má oclusão de classe 2? Né? Então, pensar no fator etiológico ajuda você a definir um plano de tratamento, te ajuda a organizar o seu pensamento para você montar um correto planejamento. Né? E planejamento não é só, eu vou usar elástico de classe 2, eu vou fazer extração. Não. Inclusive, a colagem ela tem que ser planejada. Né? A sua colagem ela tem que ser individualizada, né, Fabi? Sim, não é só assim, né? Ah, eu vou colocar o paciente na cadeira, eu colo e depois eu vejo o que eu vou fazer, né, professora? Então, veja só, a dica que a professora Denise já deixou hoje para nossa live. Ou seja, qual é a importância de ter um plano de tratamento? É você organizar as ideias, o passo a passo, para você saber de onde partir e onde quer chegar, né, professora? Exatamente. Você tem que ter o problema do seu paciente. Entendendo o problema do seu paciente, você vai traçar metas terapêuticas. E aí, que é o seu guia, né? O planejamento é o seu guia para você chegar num resultado de excelência em menos tempo, né? Que isso é importante falar também. E paciente hoje quer isso, né? Paciente hoje não quer ficar anos-luz de aparelho, né? Paciente quer uma coisa que resolva o problema dele e que seja dentro do que for mais previsível possível, né, Denise? Isso é o que a gente chama de uma ortodontia de excelência e eficiência, né? Isso, exatamente. O melhor resultado possível
dentro de um menor tempo possível. Porque não adianta você também chegar no resultado bom, mas demorar, você deu muitas voltas para chegar até lá. Né? Porque o seu planejamento não foi um planejamento detalhado, você se perdeu no meio do caminho, você não controlou direito os efeitos colaterais do tratamento ortodôntico, porque a gente sabe que tem muitos efeitos colaterais. Então, às vezes, eu falo para os nossos alunos que, às vezes, na ortodontia, a gente passa mais tempo corrigindo os erros, né? Do que seguindo na evolução do tratamento, porque falhou, ele tá travando? Não, tá ótimo, tá bem, para mim tá bom. Uhum. Tá bom. Ô, Denise, e aí a professora Denise ainda falou, né, que eu devo começar a planejar desde a primeira consulta, consulta inicial, pensar qual é a documentação ortodôntica e também a colagem. Você ia começar falando da colagem. O que você sugere e você dá de dica para nós quanto à importância da colagem? Então, a gente percebe que muitos profissionais, eles não conhecem a fundo a prescrição que eles usam, né? Eles saem da escola, da especialização, aprendendo uma prescrição e seguem utilizando aquela prescrição, mas não conhecem a fundo aquela prescrição, não sabem o torque que está inserido naqueles brackets, não sabem a angulação que está inserido naqueles brackets. Então, quando a gente conhece bem a prescrição, quando a gente conhece a fundo, não importa a prescrição que você utilize, né? Porque eu acho que isso não tem tanta importância, não importa a prescrição, desde que você a conheça muito bem. Porque quando a gente conhece bem a nossa prescrição, a gente planeja a nossa colagem no sentido de potencializar a nossa mecânica. No sentido de... Você conhecendo ela, você controla os efeitos colaterais, né? Você controla o que você quer e o que você não quer, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho um bracket com torque positivo no lateral superior. Ah, não, nesse caso eu quero um torque lingual. Opa, eu tenho a possibilidade de colar esse bracket do lateral de ponta cabeça, né? Então, eu tenho a genesia de um lateral. Eu vou finalizar com um canino na posição do lateral. Opa, qual bracket que eu vou colar no canino? Vou colar bracket de lateral ou vou colar bracket de canino? Então, veja que isso isso tem que fazer parte do seu planejamento inicial, né? Não adianta você colar sem pensar, sem planejar, e lá na frente você tem que recolar, e você perde tempo, você tem que voltar ao fio. Então, olha as voltas, né, que a gente dá quando a gente não define tudo bem detalhadamente no início do tratamento. Quando esse plano de tratamento ele é detalhado, você só vai seguindo, né? Você só vai seguindo o seu roteiro, a sua rota, para chegar lá no seu final da melhor forma possível, no menor tempo possível, que é isso eu acho que é importante. Gente, como é bom, né, Denise? A gente já tem um tempinho mais, assim, de ortodontia. A gente não sabe tudo, eu deixo sempre bem claro. Eu não sei tudo e nem quero saber, porque o dia que eu souber tudo, eu quero é morrer, né? Fala sério, porque, não é? Então, Denise, a gente tem um tempinho mais de ortodontia. O que acontece? Como é bom a gente ter um passo a passo, assim, escrito para você seguir, como facilita, né? E como, assim, eu bato tanto em cima disso, nessa tecla com os profissionais, com os nossos alunos, com os nossos ex-alunos. E eu percebo, Denise, que como você falou aí, 80% hoje é diagnóstico e planejamento, né? Eu percebo que 80% a 90% de dúvida deles vai ser sanado se eles fizerem isso que a gente está falando, sabia? Exatamente. Porque eles, o que acontece? Eles acabam estudando bastante mecânica, acabam fazendo bastante curso de mini implante, fazem curso de alinhador. Tá me ouvindo? Oscilou aí para você? E aí o que acontece? Tá. E aí, Denise, o que acontece? Eles ficam com dúvida na base, entendeu? Exatamente. A base é fundamental, né? Com relação a tudo aí. Se a gente não tem uma base firme, você não vai para frente, né? Não adianta ficar fazendo
querendo aprender o mini implante, alinhador, e se você não tem uma base boa. É fundamental o seu planejamento. Inclusive, por exemplo, quando eu atendo um paciente no consultório, e é uma dica, né, que eu dou para os alunos, é que principalmente os alunos que normalmente eles trabalham em alguma clínica e o volume de paciente é muito grande, né, que eles atendem. Então, assim, no prontuário, né, anotação no prontuário, gente, anotar, terminou de atender o paciente, anota o que fez, inclusive já planeja o próximo atendimento, né? Então, coloca lá, próximo retorno. O que eu vou fazer no próximo retorno? Então, já deixa lá, tudo certinho. Quando o paciente vem, tá tudo certinho lá para você. Você já tem tudo planejado. Então, isso é importante, né? Porque quando você atende um volume muito grande, você acaba esquecendo, é normal. É normal que a gente esqueça. Então, essa é uma dica. Anote tudo no prontuário, o que foi feito e o que você planeja fazer no próximo retorno do paciente. Tá? Sempre seguindo aquele seu roteiro inicial, né? Que foi o seu plano de tratamento. Fundamental o seu roteiro. Ô, Denise, e assim, o que a gente tem aprendido agora também com a parte digital? O que você fala para a gente da parte digital? Então, quando a gente fala sobre esse assunto de planejamento, eu acho que isso ficou muito mais evidente, né? A importância da gente fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico, um bom planejamento, isso ficou evidente com a ortodontia digital. Né? Hoje em dia a gente vê, muito se fala nos alinhadores, mas o grande diferencial para mim, os alinhadores é mais uma opção, né, de tratamento que a gente tem. Mas o mais importante, o que eu mais aprendi com a ortodontia digital foi o planejamento digital. A gente faz tudo antes. Né? O planejamento digital ele é milimetricamente calculado, movimentação que a gente quer que faça a cada semana, semanalmente. Então, eu quero instruir 2 milímetros aqui, eu quero instruir 1 milímetro ali. Então, veja a importância da gente ter esse planejamento, todo esse detalhamento. Depois feito aquele planejamento, né? E aí eu chamo atenção, porque eu não me conformo com profissionais que não são especialistas, não são ortodontistas, fazer, né, os alinhadores, porque aquele planejamento inicial que vem no Clean Check, a gente muda muito, né? Aquilo lá nem é ortodontista normalmente que faz, né? É um jovem, um técnico. Então, ali a gente entra, muda tudo, altera tudo. Então, ressalta aí a importância. Você montou um bom plano de tratamento, aí você só vai trocar os alinhadores, né? É igual a ortodontia convencional. A gente monta o plano de tratamento detalhadamente, pronto. Você só vai seguir o seu roteiro. Você sabe muito bem o que você vai fazer e o que você vai... Não se perde no meio do caminho. É claro que vão surgir eventualidades, mas você consegue controlar muito melhor, né? Se o seu plano de tratamento foi detalhado. Não é aquele plano de tratamento também, a colagem superior, colagem inferior, alinhar, nivelar, né? É um plano de tratamento detalhado. Inclusive, como vai ser minha colagem, tá? Então... Sim, é assim, até meio, não é assim tão similar, mas eu vou fazer uma analogiazinha para quem estiver assistindo a gente entender. Olha só, a gente vai no mercado com uma lista de mercado para você não se perder e você não chegar em casa sem ingredientes e você não levar a mais, não é? Exatamente. E a gente insiste em fazer tratamento ortodôntico sem uma lista, entende? Não pode, né, Denise? Não, de jeito nenhum, pessoal. Tem muitos alunos aqui da turma nova, né, que está começando agora. Sim, então, tem. É extremamente importante a gente já começar da maneira certa, né?
começar da maneira certa, aprendendo que o planejamento ele é essencial, ele é a primeira etapa é diagnóstico e planejamento. Sem isso, vocês vão se perder no meio do caminho. Não colhe um Brecht sem antes sentar e ver direitinho a documentação do paciente, né? Eu já tive casos de aluna que me procurou mostrando que colou o aparelho numa paciente que tinha um tumor, assim, ela tinha um tumor grande, né? E aí depois ela veio com medo, preocupada. Eu falei, mas você não viu antes? Não viu nem a radiografia antes, né? Então, veja bem, né? Eu acho que tudo que a gente fala antes para o paciente, então, quando você examina todos os detalhes, todos os exames e você mostra para o paciente todos os riscos, todos os eventuais problemas que podem acontecer durante o tratamento, porque pode acontecer, né? A gente trabalha com biologia, então muitos fatores podem fugir um pouquinho do nosso controle. Sim. Então, quando a gente fala antes para o paciente, a gente está explicando, né? Quando a gente fala depois que aconteceu, aí tudo parece uma desculpa, né? Eu estou arrumando uma desculpa para um erro que eu cometi ali por uma falha onde? No diagnóstico, né? Nem vi o raio-x antes de começar o tratamento ortodôntico, né? Então, é aquela correria, sabe? Aquela correria, essas clínicas que atendem um volume muito grande. Eu não sou contra as clínicas populares de maneira alguma, né? Mas... Eu também não, eu concordo plenamente com você, eu também não sou contra, eu só acho que dessa forma não pode ser, né? Sim, nem que você termine todos os pacientes, atenda, aí depois do expediente você senta e você vai planejar detalhadamente cada um, vai olhar o raio-x minuciosamente, todas as imagens, para você não deixar passar nada, né? Então, é extremamente importante. E uma outra dica que eu posso dar é fotografar os seus casos, né? Porque quando a gente fotografa, a gente tem uma visão muito melhor do que aquela quando a gente vê o paciente no consultório. Então, eu gosto de fotografar, aí eu vou para casa. Depois que eu chego em casa, eu vou lá e fico olhando as fotos dos meus pacientes e falo, aqui eu preciso melhorar, aqui, né? Como a gente enxerga quando a gente vê a foto diferente do que a gente vê lá na boca do paciente, né? Então, vocês fotografem tudo, tá? É muito importante a gente fotografar, até para acompanhar a evolução, a gente pensar melhor em casa. Eu fico lá à noite vendo os casos, né? E eu falo para os meus pacientes, eles não acreditam. Falam, não, vou fotografar que depois à noite... Depois sou eu que sou apaixonada demais pela ortodontia. Olha aí! Uma loira falando da outra. Antes de dormir, eu fico lá vendo meus casos antes de dormir. Os casos do dia. Tá bonito esse aqui. Esse aqui eu tenho que melhorar aqui. Na próxima vez eu vou fazer isso. E a gente fica lá, né? Então, fotografia é extremamente importante também, tá? Ô, professora, e aí você falou da colagem, e o que vem depois da colagem, assim, que você colocaria também como pontos importantes? A gente tem que planejar todo o passo a passo, né, do tratamento ortodôntico. A gente ter, assim, um protocolo que eu falo, não é um padrão, porque cada paciente é único, a gente tem que individualizar. Mas é bom a gente ter um checklist, sabe? Você ter um checklist, falou, opa, eu vi isso daqui, ok, meu paciente tem, por exemplo, meu paciente tem mordida cruzada, ele tem mordida aberta e ele é classe 2. Nossa, por onde eu vou começar a tratar esse paciente? Então, a gente começa a correção pelo problema transversal, né? Então, primeira coisa, vamos corrigir a parte transversal, vamos fazer uma expansão. E aí a gente vai planejar
a correção da relação antero-posterior, que muitas vezes já vem associada com a relação vertical, né? Por exemplo, uma classe 2 que tem mordida profunda, que é uma dobradinha, né? Que a gente sempre vê. A classe 2, normalmente, ela vem acompanhada de sobremordida profunda, porque a curva de SP inferior, ela normalmente está acentuada. Então, quando a gente corrige uma classe 2, com avanço de mandíbula, por exemplo, automaticamente a gente já corrige a sobremordida, né? Então, é importante a gente ter, assim, um checklist que a gente vai checando. Eu vi isso, sabe? Igual pego uma panorâmica, eu sempre conto os dentes da panorâmica. Eu também. Conto, olha, vamos lá, para não deixar passar, né? Não deixar passar um supranumerário, uma genesia, eu conto. Então, é importante, eu acho, que ter esse checklist. Igual quando a gente vai viajar, a gente não faz uma listinha lá do que eu vou levar na viagem, né? A listinha de supermercado, né, Fabi? É importante a gente ter esse checklist na hora que eu estou planejando o meu paciente. Ah, isso daqui eu fiz, isso daqui eu fiz, isso daqui ele não tem, para a gente não se perder, tá? Sim. Ó, tá perguntando para você aqui, a doutora Betânia. As fotografias você sugere de quanto em quanto tempo, professora? Olha, Betânia, eu acho importante. Às vezes é difícil a gente fazer toda a manutenção, né? Porque se fosse possível, eu acho que toda a manutenção seria legal. Seria ótimo, né? Seria ótimo, né? A gente fotografar em toda a manutenção. Mas eu acho mais importante quando você tem alguma dúvida, sabe? Você olha aquele caso, na hora ali você não sabe muito bem o que fazer. Então você fotografa direitinho, aí você vai para casa e fica olhando, aí vem uma luz, sabe? Opa, eu vou ter que mexer nisso daqui, vou ter que melhorar nisso daqui, tá? Então, a minha recomendação seria para fotografar sempre que possível. É claro, se não teve diferença nenhuma, né? Não teve evolução nenhuma, tudo bem. Mas assim, sempre que possível fotografar, e principalmente naquelas etapas que a gente tem mais dúvidas, sabe? Principalmente naquela etapa de finalização, né? A finalização eu acho que é essencial a gente fotografar para ver aqueles detalhes que faltam para a gente conseguir finalizar bem o caso, tá? Eu tenho até falado, professora, que muitos profissionais acham que tratamento ortodôntico, assim, é só a fase do alinhamento e nivelamento, né? Na verdade, alinhamento e nivelamento é uma das fases para você dar o pontapé para você, então, executar um outro problema, né? Para você pular para outra fase, né? Então, a gente precisa fazer um alinhamento e nivelamento bem feito para, então, você ir para a próxima etapa até você, então, conseguir chegar na finalização, que é uma das principais fases. E é aquela fase que o paciente muitas vezes já está com o saco cheio, já quer tirar o aparelho, já não aguenta mais vir ao consultório. E é a fase que o ortodontista, ele quer terminar o caso bem encaixado. Então, acaba que se você perdeu muita assim, tempo naquela parte ali, enrolando no comecinho, você não vai conseguir ganhar nessa parte da finalização, né, professora? Exatamente, é a fase que o paciente está cansado, ele não enxerga esses detalhes que a gente enxerga, né? Então, muitos até acham, ela está me enrolando, ela não quer tirar meu aparelho, né? Mas a gente sabe, nós sabemos que para aquele resultado daquele tratamento ficar estável, é imprescindível uma boa intercuspidação, um bom encaixe da mordida. Por isso que a gente fica brigando ali para finalizar o melhor possível, porque a gente pensa não só ali, né? A gente pensa daqui 10 anos, como que vai estar esse paciente, né? Inclusive, o planejamento, quando a gente fala que o planejamento é todo mesmo, o tratamento completo, começa lá na consulta inicial e a gente faz todo o planejamento. Vamos planejar a documentação que a gente vai pedir, tem que ser individualizada, né? A colagem que a gente vai fazer naquele paciente tem que ser individualizada, a mecânica que a gente vai fazer tem que ser individualizada, e a contenção
tem que ser individualizada. Não é placa de Hawley 3x3 para todo mundo, né? Então, inclusive, a gente faz o planejamento da contenção para aquele paciente. É extremamente importante, porque a gente não pensa só, terminou, tirou o aparelho, pronto. A gente tem que pensar daqui 10 anos, isso vai ficar estável, né? O paciente não vai querer usar aparelho de novo. Então, a gente tem que pensar muito bem, isso faz parte do planejamento inicial, né? Do nosso roteiro. Ou seja, né, como é importante ter um plano de tratamento, né, Denise? Sim, é tudo, né? É tudo para na ortodontia é tudo. A gente vê muito bem, isso ficou muito evidente com o planejamento digital, né? E a gente vê assim, ó, a área médica, o médico ele não começa um tratamento sem um bom diagnóstico, né? Sem ele avaliar detalhadamente todos os exames, todas as radiografias, ressonância, tomografia. E a ortodontia, muitas vezes, ela quer simplificar muito as coisas, né? Você não tem achado isso não, Denise? Sim, a gente vê, né? A gente está vendo aí. Agora falam, tem os alinhadores, já vem o planejamento pronto, tá fácil, né? Mas eu fico até com dó das pessoas que colocam os alinhadores sem ver direitinho, sem avaliar criteriosamente o clean check que vem, aquele planejamento virtual que vem. Achando que vai acontecer 100% aquilo na boca do paciente, não é? Exatamente. Eu acho que a gente vai ver ainda os resultados disso, né? Daqui a pouquinho já vai começar a chegar no nosso consultório, nos ortodontistas, retratamentos de casos que foram tratados por pessoas que não são especialistas, porque não fizeram um bom planejamento, né? Não fizeram um bom plano de tratamento, né? Olha lá a Kátia falando, eu conheci paciente que usa aparelho há 15 anos. Nossa, Kátia, misericórdia, meu Senhor Jesus. Oh, então, não adianta, né? Eu tinha o meu professor, o professor Omar Gabriel, foi meu professor de ortodontia, né? Maravilhoso. Ele falava maravilhoso. ele falava assim, olha, se passar de 2 anos de tratamento, você não finaliza o caso, você tira o aparelho, né? E é verdade. Depois de 2 anos, 2 anos e meio, até 3 anos, se você não conseguiu finalizar, dificilmente você vai finalizar. Você vai tirar o aparelho, mas o caso não vai estar finalizado, né? Porque houve alguma falha aí no caminho, alguma falha aí no roteiro. É claro que vem junto aí a colaboração do paciente, né? Obviamente, a gente tem vários fatores assim que agem ali no meio do caminho, né? Mas eu acho que isso também deve fazer parte do plano de tratamento, né? Sim, com certeza. Colaborar com esse aparelho. Opa, eu já tenho que ter um plano B, né? Já tenho que ter um plano B para isso. Então, tudo vem do planejamento, né? Do plano de tratamento. Sim. Professora, até esses dias, deve ter mais ou menos um mês, o professor Marlos da Bahia postou uma coisa na internet, eu até na hora ele postou, eu comentei, sabe? Ele colocou lá, análise facial, queixa do paciente, análise facial, a análise de modelos, análise cefalométrica, será que é excesso ou é necessidade? Aí na hora eu me posicionei, eu falei, eu acho que é super necessidade, porque estão querendo tanto simplificar o diagnóstico, e aí acabam que você não consegue, tiram as informações da gente, como é que você vai saber o diagnóstico, como é que você vai fazer o diagnóstico, você concorda? Com certeza. A gente, professor, começar a falar aí, ó, não precisa mais usar isso e aquilo. Você está falando o que para o seu aluno? Não precisa mais usar essa informação, ou seja, você não vai chegar à conclusão do caso do seu paciente, você vai simplesmente colar aparelho e trocar borrachinha, você concorda? Concordo. Aí na hora ele também me respondeu lá, Fabiane, super concordo com você,
Porque o que acontece? Tem muitos professores que estão falando isso, sabe? E eu me posiciono e eu levanto a bandeira. Precisa sim, a gente precisa de quanto mais informação possível, né, Denise? Com certeza, né? Eu vejo às vezes alunos, profissionais que ficam receosos de solicitar algum exame para o paciente, porque, ai, não, o paciente ele não vai querer fazer esse exame, ah, não, o paciente ele não tem dinheiro para fazer esse exame, né? Mas o nosso papel é solicitar o exame, né? O melhor Imagina essa sua aluna aí, o paciente com um tumor, não era um tumor, imagina se você não pede um exame. passou batido, né? Então, imagina, a gente tem que fazer a nossa parte, sempre a nossa parte, da melhor forma possível. Agora, se o paciente não tem condições de fazer aquele exame, sabe, vamos tentar um desconto para ele. Muitas vezes eu ligo no centro radiológico, converso, negocio um desconto, sabe? Tentar ajudar dessa forma, mas não tentar ajudar, por exemplo, ah, então eu vou pedir outro exame que não é tão bom quanto esse, né? Aí você falha no seu diagnóstico, você acha que está ajudando o paciente, mas não, você não está ajudando. Você tem sempre que propor o melhor tratamento, pedir os melhores exames para conseguir chegar num bom diagnóstico, num bom plano de tratamento, né? Eu vejo muitas vezes isso. Ah, não, ele não tem dinheiro, não vou pedir tomografia, o paciente não tem dinheiro para fazer. Como você sabe, né? Vamos pedir, eu tento sempre ajudar, ligo, o paciente precisa fazer cirurgia ortognática. Ah, ele quer fazer, mas ele não tem dinheiro. Vamos tentar conseguir no SUS, vamos sempre... Dá um jeito, não é? Para tudo a gente dá um jeito, não é? Para tudo a gente dá um jeito. Ah, a Soraya entrou. Ah, que bom! É isso aí, a gente dá um jeito, aí lógico que a gente a gente tem que ter alternativas para todos os casos, né? Mas a nossa primeira ideia é sempre a melhor. Aí a gente vai individualizando até nisso, né? O caso do nosso paciente, a gente vai individualizando também, até nessa parte de orçamentária aí, a gente individualiza. Ó, o Zé Barros, lá de Bauru também, Oi, ele, ó. Zezinho! Sim, o Zezinho de Bauru, super buco maxilo. Isso, né, Denise? Então é isso, eu também concordo com você. Eu acho que nós, enquanto professores, nós precisamos passar essa informação para os nossos alunos, né? De que o quanto mais informações e possibilidades, as melhores possibilidades para o nosso paciente, a gente precisa propor o melhor para o paciente, né? Se o paciente, o melhor para ele é uma cirurgia ortognática, muitas vezes ele tem condição sim de fazer. Se ele não tem, tem outras alternativas para a gente poder chegar a um resultado satisfatório. Tudo vai também cair lá na nossa live de hoje, na importância do plano de tratamento, né? De alinhar a queixa do paciente com o plano de tratamento e encaixar dentro da possibilidade, né? Sim. Inclusive, quando a gente faz o planejamento, a gente fala muito de diagnóstico, de planejamento, e a gente tem que falar também do prognóstico, né? O prognóstico, ele precisa ficar muito bem definido para o nosso paciente, sempre focando na queixa dele. Então, não adianta no final do tratamento a gente ficar super satisfeita, o caso ficou lindo e o paciente não está satisfeito, né? Então, muitas vezes também a gente não chega no resultado que a gente queria, mas o paciente está super satisfeito, né? Então, isso é muito importante, a gente trabalhar a queixa do paciente, quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente faz o nosso plano de tratamento, sempre focar na queixa do paciente. E ali a gente fala, opa, é possível atender, né? É possível atender a sua queixa ou não é possível? Aí a gente já tem que trabalhar a expectativa do paciente com relação ao resultado do tratamento ortodôntico. Olha só, se a gente relacionar a odontologia com a área médica, você vai ao médico, ele faz o diagnóstico, o prognóstico e te dá o plano de tratamento, concorda? Sim.
nós também precisamos fazer isso, né? Porque a nossa, é o que eu falei para vocês esses dias, a nossa ortodontia, ela é tão maravilhosa que ela não pode ser taxada como só trocar borrachinha, Denise. Eu fico doida em ouvir isso. Uhum. Entendeu? Nós temos que colocar na mente dos nossos alunos, na mente dos nossos colegas já profissionais ortodontistas, que nós não somos trocadores de borrachinhas e que nós precisamos sim não colocar aparelho sem antes fazer o diagnóstico, o plano de tratamento, que é o mantra que você É o falou nosso aí, né? mantra, especialização, né? Não Aham, aparelho sem antes fazer o planejamento. É um mantra, sim. né? Eu Porque acho que isso vai ajudar a ficar gente. martelando na cabeça do ecoando na cabeça do aluno. Ele vai dormir, ele vai lembrar, não vou fazer, não vou colocar aparelho sem antes fazer o planejamento. Né? É, Não isso vai mesmo. pegar lugar nenhum. Ele vai dar voltas e o paciente vai cansar, ele vai tirar o aparelho e não Ou vai. ele vai para outro consultório, né? Ou ele troca você por preço, porque ele vê que você não dá resultado, não é isso? É Então ele isso. vai pagar mais barato no vizinho porque ele vê que você não faz nada mesmo, não é? Trocar borrachinha tem anúncio. A gente vê uns anúncios no Instagram, né? Eu troco borrachinha por tantos reais, põe colorida, põe não sei o quê. Trocar borrachinha qualquer um troca, né? Então, a parte pensante mesmo, o grande diferencial é o planejamento, é o diagnóstico e plano de tratamento, né? Esse é o grande diferencial, é o que diferencia um ortodontista do outro, é saber fazer diagnóstico e plano de tratamento. Isso que vai Isso. te diferenciar. Porque o resto é habilidade, é prática, é destreza, né? Você se Treinamento, né? Treinamento, né? é treinamento, o resto é treinamento, mas você pensar todo o seu plano de tratamento, esse é o diferencial. Então, o ortodontista que sabe fazer um bom diagnóstico e sabe montar um bom roteiro, né, definir as metas terapêuticas, ele vai chegar num resultado de excelência em menos tempo, com eficiência, né? Isso é eficiência, né? Olha só, ai que bom, Valéria, que bom, seja bem-vinda, viu, Valéria? Você é de onde? Escreve para nós aí de onde você é. Acompanha aí o Instagram da Ortomestre e da professora Denise Kaffer também. Isso. Professora Denise, você acredita que a nossa live já está com quase 1 hora? Pois é, como passou rápido, né? Eu não tenho muita habilidade em fazer live. A Fabi já é craque. Eu falei, Fabi, vamos lá. Você me ensina como é que faz a live. E aí Olha só, olha o Bruno sempre está comigo aqui também. Olha, a Valéria é de Minas Gerais, que delícia de Minas Gerais, grande abraço. os mineiros são demais, né? Os mineiros são Sim. demais. A gente adora os mineiros. A Kátia, nossa aluna querida da Horto 2021, ó, Denise, que Ah, gracinha, né? Kátia, com certeza. Ó, Só seguir o mantra. isso. Ó, Denise, agora nós vamos ter que terminar a nossa live. Ô, Então, Denise, a gente começa e a gente não quer terminar. Você já reparou? pois é. Agora eu vou viciar também, igual a Fabi nas lives. Não, nós já vamos marcar outra, pode deixar. Já já eu mando o WhatsApp para você, já que eu não paro, né? Não, para, né? Foi muito bom, gente, conversar. Espero que todos que tenham assistido tenham aproveitado um pouquinho, né, do que a gente falou e que fique na cabecinha de vocês aí grudado isso. Não colhe um bracket, por favor, não colhe um bracket, não faça nada sem antes consultar o paciente. Colher todas as informações e sempre avaliar o paciente de uma maneira global, tá? Não foque só em dente, a ortodontia, a odontologia, ela é muito mais do que dente, né? Ela é muito além. A gente vê hoje a odontologia
em tanta área aí que a gente não pode focar só na maloclusão. A gente tem que fazer a avaliação global do nosso paciente e individualizar tudo. A ortodontia ela precisa ser individualizada. Cada paciente é único. Cada paciente é único, ok? Isso. Olha a Valéria mandando um abraço. Valéria, minha amiga querida, ó, mandando um abraço para você, professora Denise, ó. Ah, obrigada, Valéria. Prazer foi meu. Oi, Zezinho. Depois a gente marca a nossa, né? E eu quero trazer você aqui, hein, Zezinho? Não te conheço pessoalmente ainda. A Felícia já esteve comigo aqui numa live. O Alexandre Magno já veio dar aula aqui comigo, aqui, né, Denise? Ele já veio aqui falar do MARP. E eu quero trazer você logo, logo aqui em Cuiabá, tá bom? Não pense que você tá fora da minha lista, não, viu? Ah, com certeza, né? Vai ser uma honra receber o Zezinho aqui, muito querido. Né? Sim. Então professora Denise, então, professora Denise, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceitado o meu convite de estar comigo hoje nesse bate-papo super legal que foi a gente falando sobre a importância de ter, né, o plano de tratamento. E vou convidar você para várias lives, com certeza, porque nós precisamos sim, cada vez mais buscar uma odontologia e uma ortodontia com muita excelência, porque nós somos muito apaixonadas por ela, né, Denise? Ah, com certeza, né? Às vezes a casa até fala, nossa, mãe, de novo aí, não sei o que, mãe, de novo. Ah, mas quando a gente gosta, né? A gente faz com amor, a gente faz com prazer. Então, é sempre muito bom falar sobre ortodontia. E eu agradeço muito, Fabi, viu, o convite para estar aqui com você e o convite para fazer parte da equipe. Tamo junto, parceira. Agora eu não desgrudo mais de você, minha filha. Você tá ferrada. A Fabi é uma pessoa maravilhosa, né? Acho que todos conhecem. Ela sempre com esse sorrisão no rosto, sempre disposta a ajudar todo mundo. Então, eu sou muito feliz de trabalhar com você. Viu? Muito obrigada, muito obrigada. Deus é maravilhoso, Deus une pessoas com o mesmo propósito, entendeu? É verdade, a gente se atrai, né? Com certeza. E eu aproveito, pessoal, que surpresa boa, Denise, você está de parabéns, Eliane Nogueira. Tudo bem? Quanto tempo? Odinete foi minha paciente, precisa aparecer lá no consultório. Que gracinha, gente, olha que coisa boa, tá vendo como é bom? A gente aparece aí, todo mundo acha a gente, Denise. Todo mundo lembra da gente, né? Isso e aí, pessoal, eu quero aproveitar, a gente já está terminando, eu quero aproveitar e convidar todos vocês. Segunda-feira, Denise, começa a maratona de diagnóstico e planejamento ortodôntico, tá? Isso, já é segunda-feira. Quem não se inscreveu, corre lá agora, sai da live na hora que terminar. Não agora, calma aí que eu tô terminando. Terminando a live, corre lá no link na bio, lá no Instagram, se inscreva. Vai ser segunda, quarta e sexta. Eu vou falar sobre a maratona e vou dar o passo a passo para o diagnóstico prático e assertivo. Vai ser super legal, tá bom? Espero todos vocês. Imperdível, pessoal. Imperdível para organizar o pensamento, fazer o checklist. Organizar o pensamento e fazer aquele checklist para não se perder na hora do diagnóstico, na hora do plano de tratamento. Aí vocês podem seguir um caminho tranquilo aí, tá bom? Não perca. E para deixar eles com a pulguinha atrás da orelha de curiosidade, logo, logo vem outra novidade, né, Denise? Que nós estamos juntas, né? Super. Não vai dar spoiler, não. Né? Então tá, Denise, grande beijo, fica com Deus, muita saúde pra você, tá, minha flor? Bom fim de semana. Um beijo, tchau, fica com Deus.